galerinha, vamos falar hoje sobre esporte, com o tema esportes de marca. Vamos conhecer um pouquinho mais do atletismo e mais especificamente das provas dessa modalidade. Então vamos entender primeiramente o que são esportes de marca. Você saberia dizer o que é um esporte de marca? Então, esporte de marca são os esportes que têm como características a comparação dos índices alcançados pelos atletas durante a realização da prova, que podem ser medidas através de tempo, distância ou peso. Por exemplo, todas as provas de velocidade, as provas do atletismo e as provas de levantamento de peso. Nas provas dos esportes de marca, os adversários medem forças para saber quem foi o mais rápido, ou seja, em uma distância determinada, quem realiza o menor tempo possível, como por exemplo, as corridas do atletismo, a natação, o ciclismo, entre outras. Também medem para saber quem foi mais longe ou mais alto em metros e centímetros, certo? Relacionado à distância, ou seja, não a uma distância determinada, o objetivo é surpreender, conquistando a maior distância possível, por exemplo, saltos em distância, saltos em altura ou arremesso de peso. Ou também eles medem para saber quem levantou mais peso em quantidade de quilos, ou seja, o objetivo é levantar o maior peso possível, como por exemplo, o esporte levantamento de peso. O índice, ou seja, a marcação que você conquistou, é o mais importante nessas modalidades. Uma das características aí mais destacadas dos esportes de marca é a quebra de recorde. Muitas vezes a superação de uma marca anteriormente registrada ganha mais importância do que o resultado da própria competição. O atleta se torna mais famoso pelo feito que quebra recordes do que pelo título de campeão daquela competição. Certo, galera? Isso é esporte de marca. Então, já sabemos o que é esporte de marca, vamos conhecer um pouco mais do atletismo, que é um grupo de modalidades esportivas que reúne corrida, salto e arremesso. As provas de atletismo podem ocorrer no campo, na rua ou no estádio. De forma individual, elas podem acontecer ou por revezamento de atletas. A maratona, considerada uma das mais importantes aí disputas olímpicas, e que encerra, as Olimpíadas, é uma das provas do atletismo aí, que é um esporte olímpico desde os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e é considerado o esporte base aí para outras modalidades esportivas. Então agora vamos conhecer a área que compõe a pista do atletismo, que é um conjunto de equipamentos que abrigam o desenvolvimento aí das provas do programa. O atletismo, como nós sabemos, é uma modalidade que abriga provas específicas de corridas, de saltos e de lançamentos. A pista de atletismo, então, deve ser um equipamento necessário e suficiente para abrigar o conjunto dessas provas do programa do atletismo, certo? Inicialmente, a pista, como vocês veem aí, é composta por 8 raias, tanto nas curvas quanto nas retas.
e as demarcações da pista devem permitir a visualização pelos atletas e também pela arbitragem dos setores específicos para a condução das provas. No âmbito das provas de salto, existem corredores de salto que são necessários ao desenvolvimento das provas do salto triplo, do salto em distância e do salto com vara. Lembrando que o salto com vara possui necessariamente equipamentos para proteção da queda. O mesmo acontece com a prova de salto em altura, que necessita também de equipamento de proteção e queda, que são os colchões, e também equipamento para o funcionamento das alturas, para a condução das provas, Nas provas de lançamento, é necessário que haja áreas específicas para as técnicas e também áreas de queda dos implementos que nós chamamos de setores, E existe um setor específico para o arremesso de peso, no setor específico para o lançamento de disco e para o lançamento do martelo e também para o lançamento do dardo. Então, setores de martelo, disco, peso, são setores circulares, como vocês podem ver. Então, galera, vamos ver agora as provas do atletismo, Aí a pista do atletismo, no sentido anti-horário, essas são as provas rasas, Provas de velocidade de 100 metros, provas bem prestigiadas do atletismo. Também outra prova é a de 200 e 400 metros, provas de velocidade. Nós temos as provas aí de meio fundo, que é a prova de 800 metros, a de 1.500 metros, são 3 voltas aí. Provas de 5.000 metros, são 12 voltas. Provas de 10.000 metros, são 25 voltas na pista. E a prova maior de fundo, que é a maratona, que é um percurso urbano, E provas com barreiras aí, que os atletas devem saltar a barreira, Tem a prova de 400 metros com barreira e 3.000 metros com o obstáculo, onde os atletas passam por esses obstáculos na pista aí, certo? E nós temos o revezamento, Que é o revezamento 4x100, Essa é a área onde o atleta deve passar o bastão, não pode cair. Tem que correr 100 metros cada atleta. E a prova 4x400, que é uma volta completa por cada atleta na pista. E as provas aí, marcha atlética, Tem um percurso para os homens e um percurso para as mulheres. Eles devem correr sempre com a perna esticada, não pode dobrar, senão recebem advertências e são eliminados. E os saltos, salto em altura, essa é a técnica do salto em altura para cair no colchão, O salto com vara também, essa é a técnica que se usa. Salto em distância, não pode pisar na tábua, senão é eliminado o salto, E o salto triplo também tem a mesma distância, não pode pisar na tábua, senão o salto não é válido. E os lançamentos de peso, essa é a área, Vocês vão ver aí a técnica de arremesso do atleta, o lançamento do disco, também outra prova do atletismo, Técnica aí do lançamento do disco é essa. E o martelo, temos aí também o lançamento do martelo. É esta técnica que o atleta usa para o lançamento do martelo. E o dardo, outro lançamento, Tem a área específica para esse lançamento no campo do atletismo, certo? E o decátulo, que é uma prova masculina, são 10 provas feitas em 2 dias. E o heptátulo, que são 7 provas feitas também em 2 dias só para as mulheres, ok?